Feche teus olhos, amado. Dê o seu melhor ao Senhor nesta noite. Exalte a Ele. Cante de coração, pois Ele está aqui neste lugar. Oh, eu não preciso ser reconhecido por homem algum, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu estás aqui. Cante assim comigo, querido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que cada dia diminua eu, declare. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. Oh, e como serafins que cobre o rosto ante a Ti, quero esconder o meu rosto hoje aqui. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Cante, que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Diga mais e mais, mais e mais. Oh, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Só Tua graça me basta. É o meu prazer. Só Tua graça. Exalte a Ele, amado. Adore ao Senhor. Faça gestos de amor ao Senhor nessa noite. Mova os céus nessa noite, querido. Aleluias. Chame a atenção do Senhor. Oh. Obrigado, Deus. Nós Te amamos, Pai. Mais uma vez cante. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vamos lá? Cante ao Senhor, declare. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Para que Tu cresças, Senhor. Sempre mais e mais, mais e mais. E como serafins cobre o rosto ante a Ti, Deus. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Sim, Deus, oh, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Diga mais e mais, mais e mais. Erga tuas mãos. O Santo do Santo. Adore a Ele, querido. Chame a atenção do Senhor com teu louvor. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, cante. Debaixo de Tuas asas. Sim, Deus é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Cante, igreja. No Santo dos Santos, a fumaça me... Cante, igreja. Só Teus olhos me veem. Diga, debaixo de Tuas asas, Pai. É o nosso esconderijo, Senhor. É o meu abrigo. É o nosso abrigo, Deus, nos dias de tribulação, Pai. Nós queremos habitar na sombra do Onipotente, Pai, e descansar a Tua sombra, Deus. Mais uma vez, cante. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Oh, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença. Mais uma vez, só Tua graça me basta. Diga. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu
prazer. Aplauda ao Senhor bem forte, querido. Adore ao Senhor, feche teus olhos, amado. Nós queremos, Pai amado, te servir, Senhor, e queremos te pedir uma coisa apenas, Pai. Que possamos, Deus, permanecer na tua casa, Senhor, te servindo para sempre. Cante conosco. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Cante. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Para sempre, diga. Para sempre, para sempre. Teu amor nos sustenta, Pai. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Cante. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Para sempre. Para sempre, para sempre. Teu amor. Teu amor me sustenta. Diga nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levante suas mãos. Senhor, Diga, tua graça me basta, Senhor. tua graça me basta. Diga, Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua presença me sustenta. Mais uma vez, Senhor. Senhor, Tua graça me basta. tua graça me basta. Só tua graça, só tua graça. Senhor, Tua presença, tua presença me sustenta. uma coisa peço ao Senhor. Diga, e a buscarei. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Diga, Senhor, tua graça me basta. Cante. Senhor, só tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. mais uma vez, Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Diga, tua presença me sustenta. feche teus olhos, amado, aleluia. Feche teus olhos. Naqueles dias, amado, é naqueles dias que o Senhor diz para você. Nesse momento o Senhor está falando ao teu coração. Ele te diz, Ele te chama pelo teu nome. E Ele fala assim contigo: filho, é naqueles dias, filho. E muitas vezes você pensou que estava caminhando sozinho. É naqueles dias, filho, que parece que ninguém mais te entende. É naqueles dias, filho, que parece que tudo e todos estão contra você.
É naqueles dias, filho, que parece que nada vai dar certo. É naqueles dias, filho, que eu estou contigo, te sustentando. Quando você pensa que as suas forças acabaram, é aí que você é forte, amado. Porque a graça do Senhor te basta. A presença dEle te sustenta, amado. Adore a Ele. Porque Ele te chama pelo teu nome. Ele pega na tua mão direita e diz: filho, filha, não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento. Amém? Então cante. Senhor, tua graça me basta. Reconheça, Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza, amado. presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta. Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. É Ele que te sustenta, que te abençoa. Em nome do Senhor, Deus te abençoe, amado. E hoje nós temos a nossa quinta e última ministração. Eu gostaria de convidar a irmã Maria Adiles para hoje, como vaso que o Senhor escolheu para estar falando conosco, que a irmã já pudesse estar vindo aqui. E eu queria pedir para a igreja se colocar de pé e estender a mão para cá, que a gente pudesse estar orando, abençoando a vida da irmã. Que eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar conosco hoje. Pode passar aqui, por gentileza, irmã. Senhor, em nome de Jesus, nós agora como igreja, Senhor, queremos abençoar a vida da tua serva, Pai. Pedindo, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre ela, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, nessas semanas, Senhor, que passaram, Senhor, por aquilo que o Senhor já falou para nós. Temos certeza, Senhor, que hoje o Senhor derramará muito mais, Senhor, da vida que há em Ti. É disso que precisamos. Te pedimos então agora, Senhor, abençoa a tua serva, Senhor. Unge ela, Senhor, com teu óleo, Senhor, para que o seu cálice transborde, Senhor. Toca, Senhor, nos seus lábios com brasas vivas do teu altar. Para que ela, Senhor, ao abrir da sua boca, Senhor, esteja falando aquilo que está no teu coração, Pai. Nós como igreja concordamos, Senhor, e abençoamos a vida da tua serva. Sê com ela, Senhor. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Irmãos, podeis assentar. Graça e paz a todos. Eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede a cada um de nós a estarmos na sua casa. Estamos na quinta ministração sobre a família. E não é diferente comigo, a todos os irmãos que foram convocados para trazer a palavra nesse seminário. O temor que dá nos nossos corações. Mas eu louvo a Deus que dirigiu o seu servo para orar por mim, juntamente com a igreja, pedindo que venha na minha boca somente aquilo que está no coração do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por essa igreja que ora, que tem orado pelo louvor desta casa, porque muito o Senhor tem ministrado através do louvor. E se os irmãos perceberam, 2 louvores que foram adorados ao Senhor falava sobre a minha graça te basta. E ontem, quando eu recebi o telefonema que o Senhor me dirigia para trazer a ministração nesse dia, a pessoa que me ligou até disse alô por 2 vezes, porque achou que tinha caído a ligação, porque eu fiquei muda na hora. De tão grande foi o impacto, porque
Naquele momento eu estava na mesa com a minha família, compartilhando juntamente com um servo do Senhor, um sobrinho do meu esposo que é pastor num município um povoado bem pequeno, longe, bem no interior. E ali ele falava para nós das dificuldades para levar a palavra do Senhor, das dificuldades que ele encontra para fazer a obra de Deus, mas tinha tanta alegria no coração dele. E daí ele parou e perguntou: e vocês como estão com Cristo, como está a igreja? E eu comecei a testemunhar para ele e para minha família que estava ali, da alegria no meu coração, da maneira como o Senhor tem usado os vasos neste lugar nos últimos dias. Quarta-feira foi um culto que eu, sentada ali, eu louvava a Deus, eu digo: Senhor, muito obrigado por tantas pratas que tu tem na tua casa, que tu pode usar. E enquanto tu pode usar esses irmãos, que muitos nem nome eu conheço, mas tu usa com poder, eu posso ficar escondidinha no meu banco, só intercedendo, vindo para a igreja e me colocando num lugar onde ninguém me enxergue, orando, sem precisar me expor, mas eu te louvo porque tu tem vasos de honra na tua casa. E o Senhor tem feito isso neste lugar ultimamente, irmãos. Nós temos recebido do Senhor através de todos que Ele tem chamado aqui. Seja para testemunhar, seja para liberar uma palavra, seja em oração. O servo do Senhor tem sido dirigido de uma forma maravilhosa nesses últimos dias, que tem chamado pessoas para orar que eu não sabia nem o nome. Mas no momento que o irmão que foi chamado para orar, pegou o microfone e Deus usou de uma forma poderosa. Os testemunhos ouvidos nesses últimos dias, a ministração que Deus tem usado os seus vasos. E no momento, ontem à noite, eu falava para o meu sobrinho do culto de quarta-noite, da maneira como o Senhor usou vasos neste lugar e que me constrangeu. E quando eu falava que vocês têm orado pelo louvor e Deus tem usado profundamente os levitas nesta casa, se vocês perceberam, mais que um louvor foi cantado, que a minha graça te basta. E quarta-feira, quando eu ouvia esse testemunho de uma irmã, de um vaso usado por Deus, e que ela liberou essa palavra, eu falava nesse momento para o meu sobrinho. E daí eu dizia assim para ele: quão maravilhoso é a gente ouvir a palavra do Senhor por uma pessoa que não apenas conhece, mas que vive e que realmente precisa viver e precisa da graça, precisa da misericórdia. E eu testemunhava de tudo que o Senhor tem feito nessa casa. A irmã que liberou testemunho sobre o irmão dela que partiu para o Senhor, eu não sabia nem o nome daquela irmã, mas aquele vaso foi usado nas mãos do Senhor como todos. E hoje o Senhor já tem usado os vasos nesse lugar através do louvor, porque é o louvor que rompe, irmãos, as barreiras para que o nosso coração receba aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós já recebemos nessa noite a confirmação através dos louvores. E isso é porque tem vaso nesse lugar que tem se colocado nas mãos do Senhor e tem ouvido a voz do Senhor para louvar a Deus, para testemunhar, para orar, para fazer aquilo que Deus tem. E eu sei que não seria diferente com qualquer um dos irmãos se fosse chamado aqui na frente. Vocês são vaso de honra e Deus quer usar cada um de nós nas suas mãos. E mediante a esse temor, mediante a esta dificuldade de poder estar aqui na frente, eu me coloquei nas mãos do Senhor. Pedi misericórdia a Ele, pedi graça, sabedoria e dizia: Senhor, por onde eu começo, o que eu falo, o que eu faço? O Senhor falou no meu coração: aquilo que tu já tem provado de mim, aquilo que eu já tenho feito na tua vida, aquilo que eu tenho feito na tua família. E para completar, irmão, o irmão, antes de passar a palavra para mim, ainda leu sobre a divisão dentro dos lares, a divisão nas famílias. Pela misericórdia do Senhor, Ele tem alcançado o meu lar, juntamente com as minhas filhas. O Senhor tem salvado o meu esposo após 20 anos de oração. Para os irmãos verem que vaso duro eu sou, preciso ser ainda moldada pelo Senhor. Porque orei quase 20 anos pela salvação do meu marido. O Senhor completou a obra e completou perfeitamente, porque aquilo que Deus faz é perfeito.
Quando o Senhor chamou ele para os caminhos do Senhor, ele fez na vida dele imediatamente coisas que ainda na minha vida não está completa. E eu louvo a Deus por aquilo que ele fez na minha vida. Só que durante esse período que eu orava pelo meu esposo, o Senhor certamente também me usou para transformar vidas na minha parentela. Porque a nossa família é o esposo, pai, mãe e filhos. Mas nós temos a nossa parentela. E Deus fez grandes coisas durante esse período na vida dos meus familiares, como eu chamo. Porque eu não sei os irmãos, mas Deus tem dado um amor muito grande no meu coração pelos meus familiares. Os meus familiares não são um incômodo, como muitos até veem familiares, sogra, sogro, cunhado, cunhada, como muitas vezes um atrapalho. Pelas dificuldades que o Senhor permitiu numa família tão grande, Ele nos uniu e fez com que isso se tornasse bênção. Eu venho de uma família de 13 irmãos, o meu marido de 10, então a família é muito grande. E quanto maior a família, maior a dificuldade, maior os problemas. E eu creio que o Senhor permitiu todos esses problemas, todas essas dificuldades, para nos unir em amor. E eu chamo minha família, os meus sobrinhos, meus cunhados, é minha família, porque Deus tem dado um amor muito grande em meio à dificuldade. E eu louvo a Deus que durante esse período que eu orava pelo meu esposo, o Senhor fez muita coisa no meio da minha família. Eu orava pelo meu esposo, mas eles olhavam para a minha vida. E através do que Deus fazia na minha vida, muitos deles vieram para Cristo, para a honra e glória do Senhor. Testemunhado pela boca mesmo deles, de dizerem muitas vezes que mesmo eu estando num lugar onde era bastante rígido, eu era de denominação, com bastante usos e costume, eu nunca deixei de estar perto deles. Me colocava como serva cada vez que eu era convidada para estar em algum evento da família. Eu procurava ir para a cozinha para servir, eu procurava cuidar das crianças, mas nunca deixei de estar perto deles e orar por eles. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas no meio da minha família, aonde muitos servem a Deus, aonde muitos buscam a Deus. Mas como a palavra se cumpre ao pé da letra, houve por alguns momentos, há alguns meses, uma divisão. E essa divisão trouxe muita tristeza para o meu coração. Mas eu pude ouvir que a graça do Senhor nos basta. E não é o Cristo que divide. Ele não veio para dividir. Quando a luz dele entrar, vai iluminar todas as trevas e desfazer com toda divisão. E eu louvo a Deus, porque Ele tem me escolhido a mim, tem escolhido a cada um de nós que está aqui, para que nós vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça diante do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrir a nossa Bíblia, em 1 Coríntios 13, irmãos, para fazer um orar, ler de alguns versículos de 1 Coríntios 13. E como as irmãs que já ministraram em outros dias, nas primeiras ministrações, teve umas que disseram que tiveram que fazer anotações. Não foi diferente comigo, irmãos. Hoje, quando eu falava com o Senhor e Ele ministrava meu coração, eu tive que fazer anotações para que a minha mente não me engane nesse momento. Mas, como foi orado, que viesse na minha boca aquilo que tivesse no coração do Senhor. E eu não pretendia falar sobre a minha família, mas como foi orado, eu creio que o Senhor tem permitido de eu trazer esse testemunho antes para os irmãos. Vamos estar lendo então 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7, irmãos. Vamos fazer um orar, ler. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera.
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? Esse capítulo de 1 Coríntios 13 retrata o amor de Deus, o amor verdadeiro vindo do coração de Deus. E Ele quer nos ensinar, cada um de nós, em primeiro lugar a mim e aos irmãos que estão me ouvindo, a viver esse amor. E nesses 3 versículos que nós lemos, do 4 ao 7, tem 15 características nesses 4 versículos de quem ama verdadeiramente com o amor do Senhor. E nós devemos pedir nessa noite que esse amor verdadeiro vindo do coração de Deus esteja sobre o nosso coração, para que mude a história do nosso lar, da nossa família, aonde muitos lares têm sido desfeitos nos dias de hoje, pela falta deste amor de Deus, pela falta da compreensão, pela falta das coisas que é falado nesta palavra. Mas que Deus nessa noite venha operar este milagre no meu coração, na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas 15 características de quem ama com o amor de Deus tem na sua vida. E nós acabamos de ler na palavra do Senhor que quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, não é egoísta, não é irritado, não guarda mágoas, não se alegra com injustiça, porém se alegra com a verdade, não desiste, suporta tudo, com fé, com esperança e paciência. Estamos longe disso, né, irmãos? Eu olho para a minha vida e sei que eu estou longe disso. Mas eu creio que o Senhor tem liberado esse seminário para que a obra dele venha a ser completada em nossas vidas. Como o servo do Senhor falou, ele já tem ouvido testemunhos de irmãos que a partir do momento que o Senhor começou a liberar esse seminário, coisas já têm mudado nas suas vidas. Coisas já têm mudado dentro do seu lar. E creio que Ele vai completar essa obra nas nossas vidas, para que nós tenhamos este amor de Deus e tenhamos verdadeiramente esses frutos nas nossas vidas. E quando eu lia aqui o 7, que diz que o amor tudo suporta, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O Senhor me fez lembrar, irmãos, no momento em que eu orava pelo meu esposo, que eu clamava a Deus pela salvação dele. Um dia o Senhor me trouxe no meu quarto, quando eu estava com meu joelho dobrado, sobre tudo suporta. Vocês todos sabem, quando uma pessoa não conhece a Jesus, ele faz tanta coisa que o mundo oferece. E sem enxovalhar o meu esposo ou humilhar ele, mas glorificar a Deus de tudo que Deus fez na vida dele. O meu marido bebia, né? E eu não suportava o cheiro da bebida todas as vezes que ele chegava em casa. Quando eu deitava ao lado dele, aquilo assim me incomodava profundamente. E muitas vezes me fazia sair do quarto, mesmo cristã, mesmo proclamando o nome de Cristo, mesmo orando por Ele, eu não tinha esse amor no meu coração para suportar. Era uma das coisas que mais me incomodava, era isso. E um dia, orando no meu quarto, o Senhor me trouxe viva essa palavra. Se o amor tudo sofre, se o amor tudo crê, se o amor tudo espera, se ele tudo suporta, como que tu não suporta ficar ao lado do teu marido?
quando ele está com cheiro de álcool. E eu ali, irmãos, me dobrei diante do Senhor e pedi que então Ele me desse essa graça. Porque eu de mim mesmo, eu não conseguia. Mas eu precisava que Ele me ajudasse para que eu pudesse assim agir conforme a palavra dEle. E o Senhor me ouviu naquele momento, irmãos. O meu marido não parou de beber, mas o Senhor me deu a graça de suportar. Eu não sentia mais. Ele poderia chegar ao estado que chegasse em casa. Ele deitava na cama, eu deitava do lado. Eu botava o braço por cima dele e eu não sentia mais cheiro algum de álcool. O Senhor neutralizou o meu nariz e eu podia louvar a Deus. E eu creio que foi a partir dessa atitude que Deus pôde começar a trabalhar no coração dele. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos, mas nós não temos atitude. E o Senhor me deu esta graça, vindo do Senhor. E eu pude poder começar a tudo suportar, a tudo crer e a tudo sofrer. E eu vi Deus operando o seu milagre na vida do meu marido, que foi assim, algo maravilhoso, porque foi aos poucos. Eu clamava ao Senhor pela salvação dele e tinha no meu coração que ele ia ser salvo lá na igreja onde eu congregava. Porque além de mim, a igreja toda orava por ele. Mas o Senhor tem os seus mistérios, o Senhor tem os seus meios. E como eu falei no começo para os irmãos, a minha casa sempre foi repleta dos meus sobrinhos. Dos meus irmãos que ainda vivem, eu acho que quem tem a casa menor, porque eu moro no Mundo Novo, num apartamento ali, quem conhece sabe que é pequena. E quem tem, então, a casa menor é eu. Mas a minha casa era sempre repleta pelos meus sobrinhos e o mês de janeiro e fevereiro virava uma colônia de férias. Com os meus sobrinhos do interior, com meus sobrinhos que vinham passar as férias na minha casa. E eu, com alegria no meu coração, eu arrumava todos eles e levava para o culto. Eles sabiam, se eles vinham para a minha casa, eles tinham que ir para a igreja. E ali eu arrecadava as crianças e levava para a aulinha dominical aos sábados à tarde, porque a aula dominical não era nos horários de culto, era no sábado à tarde. E muitos deles me diziam, no melhor da brincadeira, a tia nos tirava para ir para a escolinha dominical. Porque era às 5 da tarde, eu pegava todos eles e levava para a aulinha dominical. Para a honra e glória do Senhor, tem frutos daqueles pequeninos que eu levava. Que muitos servem a Deus, tem uns que já ministram a palavra. E não era só os meus sobrinhos, eram os meus vizinhos também. E eu louvo a Deus, porque tem frutos e tem vidas neste lugar, nesse dia, que foram levados pela misericórdia de Deus nos meus braços para ser apresentado na igreja, porque eu fui convidada para ser madrinha e o pai e a mãe não serviam a Cristo. E eu, juntamente com a mãe, passamos a mão naquela criança e levamos para a igreja para ser apresentado. E para a honra e glória do Senhor, os anos se passou. O Senhor salvou essa família inteira. E para a honra e glória do Senhor, eles estão agora aqui conosco. E eu louvo a Deus, porque em tudo Deus quer ver o amor dEle em nossas vidas. E era através das crianças, dos meus sobrinhos, que eu conseguia pegar as outras crianças dos meus vizinhos e levar até a igreja. E muitas vezes até de fralda, criança de fralda, eu pegava e levava. E o Senhor foi fazendo a obra no coração do meu marido. Foi fazendo a obra no meu coração. Porque como a irmã na semana passada, quando aqui ministrava, ela ainda falou que nas terapias, nas salas do pastor, quando chega as pessoas, geralmente a gente chega e o problema é o outro. Nunca o problema é nós. E daí se dificulta a coisa, né, irmãos? E por isso, como eu disse, que vaso duro eu sou, que mesmo na denominação eu conheci a terapia nesse ministério. E por
4 anos, irmãos, eu frequentei a terapia. Passei por 3 vasos, porque eu vim um tempo, parei, vim. E o Senhor completou a obra na minha vida. Mais 4 anos. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor colocou uma irmã para ser minha terapeuta. E depois do Senhor usar ela para mostrar que havia no meu coração mágoas pelo meu marido. Mesmo que ele já estava servindo ao Senhor, eu ainda tinha mágoas no meu coração por ele. E eu dizia para essa irmã, não, eu já perdoei, não tem nada. Até que um dia essa irmã disse, começa a orar que o Senhor vai te revelar em sonhos. E verdadeiramente, irmãos, esse ano vai fazer 34 anos que nós somos casados. E na época, então, eu acho que era 30 anos de casado, ou quase 30. E o Senhor me trouxe em sonho uma mágoa da primeira semana de casados. Uma palavra que Ele me disse lá na primeira semana de casado machucou profundamente o meu coração. Só que daí a gente camufla, a gente esconde e aquilo ficou no meu coração, mas eu não lembrava. E através da terapia o Senhor me trouxe a lembrança. E no meio da noite, depois daquele sonho, eu pude acordá-lo e pedir perdão por ter guardado essa mágoa por tantos anos. Que nem mesmo eu sabia que eu tinha esse ressentimento. E a partir dali, irmãos, o Senhor começou a abrir as portas. Porque mágoa retida no nosso coração atrasa nossas vidas, dificulta nossas finanças, traz luta aos nossos filhos. E o Senhor foi maravilhoso, trazendo ao meu coração o que eu precisava consertar diante dEle. E essa irmã não desistia, ela me via na igreja e perguntava, e como é que está teu marido? Eu disse, continua duro. Não quer vir para esse ministério. Não quer vir para esta igreja, porque lá onde ele está, ele se sente bem. A irmã olhava para mim e dizia assim, a cabeça está no lugar certo, é a coluna que tem que estar. E eu dizia, mas por que a irmã diz isso para mim? 4 anos eu fiz terapia, 20 anos eu sirvo a Deus e ainda é eu o problema. Até que eu comecei a me humilhar diante do Senhor. E o Senhor completou a obra. E para vocês verem, irmão, a grandeza do Senhor, o que o Senhor fazia no coração desse homem enquanto eu murmurava. Porque ele veio de livre e espontânea vontade, porque Cristo falou no coração dele para esse ministério. E ele foi para a terapia. E ele teve 3 terapias com o pastor. E o pastor passou ele para outro irmão, que deu mais só 3 terapias e deram alta para ele. Enquanto eu fiquei 4 anos, irmãos, murmurando e achando que eu estava certa, que tudo estava certo comigo. E o Senhor fez a obra tão gloriosa no coração dele, que eu sei que se tivesse que vir aqui na frente, ele tremeria, porque não sei se sairia alguma palavra. Mas Deus tem dado uma interpretez tão grande no coração dele de falar do amor de Deus. E ele não se envergonha. E ele fala no trabalho. Nós trabalhamos numa escola, ele pega até as mães. Como agora no final do ano, mães chorando porque os filhos tinham sido reprovados. Como ele trabalha no estacionamento, ele vê lá as pessoas saindo, ele já chama. E tem que conhecer Jesus, entrega a tua vida para Cristo. E assim, irmãos, eu me surpreendo, coisa que eu não faço, ele faz. E sem medo de dizer que é filho de Deus, sem se preocupar com as consequências. O ano passado ele entrava em sala de aula porque a professora estava com problema com o aluno e estava chorando. E orava pela professora e pelos alunos. E eu, irmãos, vendo as necessidades, não, eu vou orar, mas eu ia lá no banheiro orar, eu orava lá na minha sala. E ele não. As professoras, têm aqui irmãs que sabem disso, que trabalham no mesmo local que nós. A palavra de força, de graça que sai da boca dele diariamente. As professoras chegam, hoje é segunda-feira, amém, amanhã já é terça. Que tu tenha um dia abençoado. Deus é contigo e isso é constante na vida dele.
E tem sido também dentro do meu lar, e eu louvo a Deus por isso. Porque Deus é que faz a obra no coração. E como o Senhor me trouxe, né, o 1 Coríntios 13, esse amor verdadeiro do Senhor, eu creio que Ele tem produzido no coração do meu marido. Vai completar ainda, mas eu creio que no meu coração precisa ainda de muita coisa, irmãos. E a palavra do Senhor diz que no amor verdadeiro também há espaço para resolver problemas. Muitas vezes nós achamos, porque amamos, não podemos nos confrontar. Podemos nos confrontar com a verdade, com a luz de Cristo, com o amor do Senhor. Encarando a realidade, precisamos conversar dentro do nosso lar e resolver nossos problemas, ao invés de ficar fechado, guardando amarguras por anos, porque não temos essa humildade de sentar e conversar e dizer: isso me magoou, isso eu não gostei, essa atitude tua me incomoda. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos nos confrontar. Vamos analisar um pouquinho, eu quero pedir para os irmãos analisarem nas suas vidas, como eu também vou analisar. 3 aspectos que existem dentro dos nossos lares e que muitas vezes a gente não consegue levar diante de Deus e pedir que Ele mude essa situação. Existem fraquezas que escondemos de nosso companheiro e, se descobertas, pode romper o relacionamento. Existe isso na minha vida, existe isso na vida dos irmãos? Fraquezas que nós escondemos do nosso cônjuge. Existe também assuntos necessários de ser falado entre nós e nós receamos em falar, temos medo de falar por medo de brigas, de desentendimento. Existe isso dentro do lar de vocês, irmãos? Existem atitudes e comportamentos que você discorda, mas não fala a respeito do assunto. Fica aquele assunto guardado, eu não concordo, eu não aceito, mas eu não vou falar. Se nós que estamos aqui ou quem está em casa respondeu sim a uma dessas questões, precisamos de mais honestidade, irmão. Precisamos do amor verdadeiro de Deus e procurar resolver os motivos de irritação dentro do nosso lar, os motivos de fugir das dificuldades, porque tudo isso só piora a situação. Mas eu creio que o Senhor quer dar graça a mim e a cada um de nós, para nos sentarmos como família e conversarmos sobre aqueles assuntos desagradáveis. Porque muitas vezes é mais fácil a gente fingir que não existe. É mais fácil a gente não pedir perdão por algo que a gente sabe que errou. Porque se tu for pedir perdão, tu vai ter que dizer: eu estou pedindo perdão porque eu errei nesta e nesta área. E às vezes é mais fácil a gente deixar isso quieto. Mas é por isso que o inimigo tem encontrado muitas brechas dentro dos nossos lares. Porque nós temos medo de nos encarar. Nós temos medo de nos expor. E é por isso que muitas vezes, quando a gente chega aqui na frente, a gente teme sim, porque aqui é um lugar santo. A gente teme sim, porque a gente precisa falar aquilo que o Senhor quer. Mas muitas vezes a gente teme, porque a gente não quer se expor. A gente não quer dizer que a gente é duro. A gente não quer dizer que a gente precisa da graça do Senhor. A gente não quer dizer que a gente muitas vezes é o problema dentro do lar. A gente não quer reconhecer que a pessoa que Deus colocou ao nosso lado é uma bênção. E eu louvo a Deus, irmãos, por tudo isso. Mas existe solteiros aqui no nosso meio e pode estar pensando assim: o que me
me diz respeito tudo que essa irmã falou. Mas tem algo para vocês também, que são solteiros, na palavra do Senhor e nessa ministração. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me trouxe. Sobre a decisão, sobre com quem você vai casar. Isso é muito importante, irmão. Acredite vocês que Deus se preocupa com tudo isso muito mais do que vocês imaginam. Por isso, eu digo a todos os solteiros, entrega esse desejo de ter alguém, de casar, de ter um lar ao Senhor. Entregue nas mãos dele e busque orientação na palavra do Senhor, para que nós não venhamos errar nas nossas escolhas. Porque um casamento, para dar certo, eu tenho dito sempre isso, não é a 2, tem que ser a 3. Tem que ser o marido, Cristo e a esposa. E mesmo assim a gente encontra tantas dificuldades, né, irmãos? Todos os irmãos que ministraram aqui sobre a família se exporam nas dificuldades, de coisas que ainda não venceram, nas coisas que Deus ainda precisa aperfeiçoar nos nossos corações. E eu sei, jovem que está aqui, busque a direção no Senhor, que Ele tem o melhor para cada um de vocês. Irmãs que estão buscando no Senhor a direção para a sua vida conjugal, busque no Senhor, que Ele tem o melhor para todos nós. Porque um casamento firmado no Senhor, irmãos, e no amor que vem dEle, porque tudo que lemos sobre 1 Coríntios 13 é o amor de Deus. E esse casamento firmado no amor dEle é abençoado para durar até que a morte os separe. Porque é esse o desejo do coração do Senhor, que um casamento se desfaça somente com a morte de um dos cônjuges. Mas por causa das dificuldades, da falta de perdão, da falta de fidelidade um para com o outro, muitos casamentos têm sido desfeitos. E isso não está no coração de Deus. Como foi ministrado pela irmã semana passada, a família veio do coração de Deus. E Deus tem colocado ao nosso lado, porque Ele disse, não é bom que o homem viva só. Então Ele fez a mulher para que fosse auxiliadora idônea, para estar ao lado do marido. Mas para isso ainda a palavra do Senhor nos ensina que não é um, mas é os dois que têm que viver segundo a vontade do Senhor. E para isso, irmãos, vamos abrir a palavra em Efésios 4. Efésios 4, capítulo 26. Vamos estar lendo alguns versículos de Efésios 4. Vamos ler o 26 e depois eu vou dizendo para os irmãos os outros. Vamos fazer um horário a ler, irmão. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. 29, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. 31. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ainda ali, Efésios 5, irmãos, o 22 em diante. Efésios 5, 22. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, irmãos? Cristo nos desperta para que nós tenhamos um casamento que seja sustentado ao longo dos anos, que resista às ofertas, oferendas, os manjares do mundo, a infidelidade que tem sido algo muito quase, digamos que natural nos dias de hoje, mas não para nós que cremos num Cristo poderoso para nos manter fiel a Ele e ao nosso cônjuge. E Deus quer fazer isso na nossa vida através da sua palavra, nos ensinando que existe uma autoridade, existe uma submissão, que nós como esposa temos nossos deveres, mas que os maridos, como autoridade, também têm os seus deveres. E se nós como submissão e os nossos esposos como autoridade agirem segundo a palavra do Senhor, nós teremos um lar estruturado. Não diga um lar sem problemas, porque quem não tem, né? Adversidades, dificuldades, mas com Cristo, irmãos, tudo se modifica. Com Cristo, irmãos, tudo se transforma. E eu sinto ainda de compartilhar com os irmãos que no começo do meu casamento, nem eu nem meu esposo sabíamos usar uma palavra de carinho para tratar um ao outro. Isso não existia entre nós. Como a amada irmã que ministrou no seminário da família falou, ela deu um testemunho a respeito de um casal no supermercado, e que o marido chamou a esposa de amor, e no mesmo instante ela olhou para ele. E foi muitos e muitos anos, irmãos, nós não tínhamos palavras de carinho, palavras agradáveis para nos dirigir um ao outro. Eu não sabia o que era isso, mesmo depois tendo Cristo, isso eu não sabia. E no momento que o Senhor nos trouxe para esse ministério, levou o meu esposo à terapia, mesmo sendo poucas, porque Deus já tinha completado a obra no coração dele. O Senhor mudou a nossa maneira de viver. E eu estou falando isso, eu estou com as minhas duas filhas aqui dentro da igreja e o meu genro. E eles são prova disso, irmãos. Mesmo depois de tantos anos, Deus renovou
o amor dele nos nossos corações. E o meu marido me chama de linda, só ele, né? Porque a palavra diz que é só o amor de Deus, né? Então, depois de velhos, eu posso dizer, irmãos, 34 anos de casado, a gente começou a se tratar de uma maneira amável. E isso não é por aparência, não é para que ninguém veja. Sempre que ele vem me abraçar na hora que a gente se cumprimenta dentro da igreja, eu sempre fico rindo, porque ele diz assim: Deus te abençoe, minha linda. Mas não é só aqui dentro da igreja, irmãos. É no lar. As gurias, minhas filhas, que não viu isso na infância, elas vejam isso agora. E até no começo, quando Deus começou a fazer esta obra nas nossas vidas, que ele dizia: meu amor, minha linda, as gurias, o que o pai quer? Só que daí elas foram vendo que isso foi se tornando uma realidade. Isso sai espontaneamente de nossas vidas, das nossas bocas, porque está no nosso coração. No meu celular, quando ele liga, eu olho no meu celular, como foi pedido para ele, para as gurias colocar meu amor. Daí quando eu toca o celular, eu olho, meu amor, eu sei que é ele. E então, irmãos, não há tempo para Deus restaurar. E eu tenho vivido uma nova vida no meu casamento, a partir de que o Senhor teve liberdade de trabalhar e fazer nós reconhecer as nossas fraquezas. A dificuldade que nós tínhamos de pedir perdão, o Senhor transformou. A gente pede para as filhas, um para o outro. A gente ora junto a partir do grupo familiar que se estabeleceu na minha casa. A gente tem um dia na semana onde a gente se senta, lê a palavra, compartilha as nossas necessidades, as nossas dificuldades, como ultimamente tem sido nós, mas eu creio que é um tempo que Deus tem dado para nós nos conhecer como família. Compartilhar aquilo que Deus deu na primeira hora da manhã para as filhas, para o meu marido. O que Deus levou a gente a fazer naquele dia. E ali a gente ora uns pelos outros. E tem sido maravilhoso, irmãos. Temos luta, temos desafio, mas é muito bom quando Deus trabalha nos nossos corações, quando nós abrimos nossos corações para que Ele faça isso. E eu creio que Ele quer fazer na vida de cada um dos irmãos que estão aqui isso. Renovar o amor, renovar o carinho, a amizade, para que a única coisa que nos separe um do outro seja no momento que o Senhor chamar. Mas que tenhamos cada dia mais no nosso coração amor um pelo outro. Irmãos, e ainda eu quero, que o tempo nosso ainda já está se esgotando, mas ainda eu quero compartilhar com vocês em Colossenses 3:12. Colossenses 3:12 até o 17. Eu também vou ler, os irmãos só acompanhem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus
com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus e Pai. Amém, irmãos? Não é difícil, né? Nós parar e conversar, não é difícil nós dizer uma palavra de amor, de elogio, de gratidão a quem convive com nós, né? A palavra do Senhor nos dá a receita aqui, temos tudo aqui, né? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa nos manter alerta, para que nós não venhamos ser enganados pelo inimigo de nossas almas e deixar que ressentimentos e amarguras prevaleçam entre nós. Como a palavra que acabamos de ler, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que tenhamos a graça do Senhor de não dormir sem perdoar ou pedir perdão. Que tenhamos a graça do Senhor de ser submissas. Que tenhamos a graça do Senhor de ser autoridade para amar a esposa, amar os filhos, para nos submetermos e para reconhecer diante de Deus que nós precisamos da ajuda dEle, para ser mãe, para ser esposa, para ser filho, para sermos um bom vizinho, um bom colega de trabalho. Tudo isso nós dependemos do Senhor. E as nossas palavras, irmãos, as nossas atitudes fazem a diferença. E eu louvo a Deus que eu tenho experimentado do Senhor palavras amargas que vieram a mim pelos meus familiares, como anteriormente eu falei para os irmãos, por coisas que não compete à família, mas algo de decisão, de direção, se tornar algo assim tão duro entre uma família que se ama. E eu ouvi palavras muito duras, mas eu pedi para o Senhor que a luz da palavra do Senhor ilumine todas as trevas, para que nós venhamos receber do Senhor a iluminação, para podermos sermos testemunha onde quer que nós andamos, irmãos. E para finalizar ainda, irmãos, eu queria ainda ler com os irmãos 1 Pedro 3. Primeira Pedro 3. Os irmãos só acompanhem. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparado de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça devida, para que não se interrompa as vossas orações.
Amém, irmãos? Para que as nossas orações não sejam interrompidas, nós temos que seguir esse manual aqui da palavra, de submissão, de amor, de respeito, de perdão. E eu quero pedir ao Senhor, nesta noite, que em nome de Jesus, que tudo que foi falado aqui se torne realidade na minha vida e na vida de todos que ouviram. E que possamos aprender com Cristo através dessas 5 ministrações sobre a família. Que possamos, irmãos, rever todas as ministrações. E quando eu revia hoje, eu vi que Deus tratou em áreas diferentes nas famílias. Começando sobre filhos. Começando para que os nossos filhos tenham a liberdade de ter as experiências com Deus. Trazendo a nós, pais, a necessidade de levar eles diante de Deus, mas deixar que eles tenham as suas próprias experiências. Foi ministrado sobre a casa, sobre a rocha. Foi ministrado também sobre a autoridade do esposo no lar e que ensina muitas vezes a mulher. Irmã louvando a Deus pela vida do seu esposo, por poder aprender com ele. Foi trazido também a família que nasceu do coração de Deus. Tudo palavras edificantes, irmãos, que não saiu dos vasos, mas saiu, creio que, do coração do Senhor. Para que eu aprenda, para que os irmãos aprendam. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, irmãos. Para que o nome dele continue sendo glorificado na vida dos filhos de Deus. Amém. Senhor Jesus, nós nos confiamos ao Senhor em toda a liberação, Senhor, do Senhor sobre as nossas vidas. Nós cremos no Espírito que opera dentro de nós o convencimento, constrangimento, as mudanças, Senhor, que nós precisamos, Senhor, ter diante de Ti, as decisões, Senhor, que nós precisamos tomar, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar operando, Senhor, em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido, nos trazendo a lembrança, Senhor, todo o Teu falar, Senhor, por meio, Senhor, da palavra, Senhor, falada, por meio das circunstâncias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque Tu estás falando de muitas formas e de muitas maneiras conosco, Senhor. Que nós possamos estar atentos a este falar do Senhor conosco. Ó Senhor Jesus, que o Senhor leve o nosso coração a nos inclinar, Senhor, nos humilhar, Senhor, diante de Ti a cada dia, reconhecer quanto nós precisamos, Senhor, de Ti, o quanto precisamos de Ti operar, o quanto precisamos de vida e que o Senhor vença toda a morte, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, porque o Senhor quer trazer a vida para fora de nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vença-nos, Senhor, nós te pedimos, vença-nos nas áreas fortes, Senhor. Vença todo o ego em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, dar-nos o coração de carne, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor converta o nosso coração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, estar cada momento atento, Senhor, aquilo que Tu tem nos trazido, Senhor Jesus, para que nós possamos escolher, Senhor, pela verdade, escolhermos por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, e abençoamos, Senhor, a cada vida que tem recebido esta palavra viva e eficaz dentro de si, Deus, em nome de Jesus, porque sabemos, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor, para mantê-la guardada dentro de nós, Senhor, e para nos trazer a experiência dela no poder do Teu nome. Amém. As forças se acabarem, eu continuarei a olhar para o céu.
és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, eu confiarei em ti. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, eu confiarei em ti. Posso fechar os meus olhos, posso passar pelo fogo, eu sempre confiarei. Posso fechar os meus olhos, posso passar pelo fogo, eu sempre confiarei. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, eu confiarei em ti.